Olá! Seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje nossa aula será de inglês. Vamos dar uma olhada para esta figura. Let's go to the museum. Muito bem, você já esteve num museu ou tem curiosidade de saber o que tem dentro dele? Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo. Eles são responsáveis por seu patrimônio material ou imaterial. Isso você verá com mais detalhes na disciplina de arte. O museu, ele tem um papel de informar e educar por meio de exposições permanentes, atividades recreativas, multimídias, teatro, vídeo e laboratórios. O museu, como muitos pensam, é um lugar somente de coisas antigas. Vocês também pensam dessa forma? Tem sim coisas antigas, mas também servem para contar a história do homem e como a sociedade evoluiu durante anos e anos. Por isso que muitos museus têm o seu acervo para contar essas histórias. Às vezes, confundimos coisas antigas com velhas. As coisas velhas talvez não tenham significado nenhum, por exemplo, uma roupa velha, mas as antigas têm um valor histórico por trás. No caso de uma foto antiga de seus pais, você jogaria fora uma foto de seus pais? E agora, voltando ao museu, como você se programaria para chegar até lá? Agora nós temos a possibilidade de visitarmos os museus de forma online, pelo computador, pelo celular, pelo notebook. Museum of Natural History, um museu de história natural. Vamos dar uma olhada na figura? Vocês estão vendo aqui nesta figura? Nós temos o Museum of Natural History, um museu de história natural. E aqui nós temos alguns dados referente a esse museum. Vamos dar uma olhada? Primeiro dado que nós temos aqui, exhibition. Estão vendo aqui? São as exibições que nós temos neste museum. E quais são elas? Dinosaurs and Sea Animals. Os dinossauros e os animais marinhos. Temos também Rocks and Nature. As rochas e a natureza. Neste museum temos também The Planetarium. Você sabe o que é isso? O planetário. Então, as exhibitions que nós temos aqui são Dinosaurs and Sea Animals, Rocks and Nature, and the Planetarium. Perfect. Um outro dado importante que nós temos sobre este museum são as hours. Quais são as hours? Quais são as horas de funcionamento deste museum? Então, ele está funcionando from 9 to 6 p.m. From 9 to 6 p.m. Das 9 às 6 da tarde. Os dias da semana de Tuesday até Sunday. Tuesday é a terça-feira. Nós vamos ver na nossa próxima figura sobre os dias da semana. E Sunday é o domingo. Então, as hours desse Museum of Natural History é from 9 to 6. Tuesday to Sunday. Perfect. Uma outra informação importante são os tickets. Você sabe o que são os tickets? São os ingressos. Então, os tickets desse museum são R$30 for adults, R$30 para os adultos, and R$15 for kids. As crianças pagam R$15 e os adultos vão pagar R$30. Então, nós vimos agora os tickets. Um outro dado importante é o phone number. Phone number é o telefone deste museum. Veja aqui o phone number 11-926-38-620. Se a gente precisar de mais alguma informação, nós temos então o phone number. A gente pode ligar no museum para fazer alguma pergunta. Um dado muito importante também é o address. Address é o endereço deste museum, que ele está na Paulista Avenue, number 900, em São Paulo.
São Paulo. Então, temos o address. Então, vamos lá? Quais são os dados importantes aqui desse museum? Exhibitions, hours, tickets, phone number and address. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver como que a gente vai chegar naquelas informações da figura anterior. Vamos aprender como que a gente faz essas perguntas? Vamos observar a nossa próxima figura? Aqui na nossa próxima figura, nós temos aqui, vocês podem observar aqui no azulzinho, que nós temos aqui a nossa primeira question. What are the exhibitions at the Museum of Natural History? Vocês se recordam que na nossa figura anterior, a gente tinha essa palavrinha aqui, exhibitions, que eram as exibições deste museum. Vocês se lembram o nome do museum? Museum of Natural History, o Museu de História Natural. What are the exhibitions? Quais são as exibições deste museum? Então, nós tínhamos o que mesmo? Dinosaurs and Sea Animals, Rocks and Nature, and the Planetarium. What are? Percebem como a gente fez essa pergunta aqui? Nós usamos what are the exhibitions. Vamos à próxima. What are the hours of operation? Lembram que a gente viu também um detalhe que é importante, que são as hours of operation. What are the hours of operation? 9 to 6 p.m. Então, o horário de funcionamento desse museum é das 9 às 6. 9 to 6 p.m. Lembram-se da informação do endereço? What is the address? The address. What is the address? Paulista Avenue, number 900. São Paulo, São Paulo. Também nós vimos na outra figura o phone number. Lembram-se do phone number? What is the phone number? Qual que é o telefone? E aí nós tivemos essa resposta. 11-926-38-620. Muito bem. Uma outra informação que nós tínhamos era sobre o ticket. Você se lembra o que é o ticket? O ticket é o ingresso. How much is the ticket? Quanto custa o ticket? Quanto custa o ingresso? O que nós vimos? R$30 for adults and R$15 for kids. Então, os adultos vão pagar 30 reais. E as kids, as crianças, vão pagar 15 reais. Lembra que a gente viu também ali os dias da semana. Esse Museum of Natural History, ele funciona de Tuesday até Sunday. Vocês sabem o dia da semana? Days of the week? Aqui, os Days of the Week vão começar no Sunday, que seria domingo. Então, nós temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vamos repetir comigo? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muito bem. Começamos ali no domingo e terminamos no sábado. Perfeito. Utilizando o presente simples e o verbo to be e os pronomes interrogativos what e how, podemos formar perguntas e descobrir algumas informações sobre o museu. Let's go! Vamos dar uma olhada na nossa próxima figura, como que a gente pode fazer essas questions? Então, aqui nós temos present simple, que é o presente, o verbo to be e os pronomes interrogativos. Como que a gente vai fazer as questions sobre o nosso Museum of Natural History? Bom, primeiramente nós tivemos essa palavrinha aqui, exhibitions. Se vocês observarem aqui, nós temos um S, que é o plural, né? Quais são as exibições do Museum of Natural History?
Como nós temos uma palavra aqui no plural, nós queremos saber das exibições, a gente vai usar o verbo to be no plural, que é o are. Então, o are, ele é usado no plural aqui. O pronome interrogativo seria o what. Então, what are the exhibitions at the Museum of Natural History? Right? Próxima question. Nós temos aqui hours. Muito bem, hours também, que são as horas de operação. Hours também temos um S aqui, que significa plural. Hours. Então, como que nós vamos fazer esta question? Vamos usar o verbo to be também no plural. Are. Então, não se esqueçam. Are a gente usa no plural. E o pronome interrogativo aqui também vai ser what. Quais são as horas de operação do nosso museum, right? Perfect. Agora temos uma próxima palavrinha, address. Vocês se lembram o que é address? É o endereço. Endereço é uma palavra no singular. Então, nós vamos usar o verbo to be, is. Quando a gente está usando o singular, o verbo to be vai estar no singular também. What is the address? Right? Muito bem. Nossa próxima question, phone number, o número do telefone. Aqui também estamos no singular. Como vai ser o verbo to be? Vamos usar o is. What is the phone number? Qual é o telefone? Muito bem. Depois nós queremos saber sobre o ticket. Você se lembra o que é o ticket? É o ingresso. Ingresso está no singular. O verbo to be vai ser usado no singular. Is. Temos um outro pronome interrogativo aqui. How. How much is the ticket? Aqui no caso nós estamos fazendo a pergunta: quanto é o ingresso? Quanto custa esse ingresso? How much is the ticket? Vamos repetir comigo? Vamos ali na primeira question. What are the exhibitions at the Museum of Natural History? Next. What are the hours of operation? What is the address? What is the phone number? How much is the ticket? Muito bem. Good job. Bom, pessoal, hoje nós trabalhamos um pouco o conteúdo sobre o museu. Vimos também o simple present, interrogative pronouns e o verbo to be. Agora, eu penso que nós podemos fazer uma visita, nem que seja virtual, ao museu. Que tal? Até a próxima aula. Tchau!